Salve, Tricolor Paulista! Salve, salve, nação! Drex aqui na Sonora e fim de jogo lá em Lima, no Peru. Aliança, Lima 0, São Paulo 2. 2 gols do nosso Canela de Madeira. Não é verdade? André Silva, hoje deu aquela representada. Hoje, quando não precisou dominar a bola, não precisou fazer nada do tipo, né? A bola chegou e finalizou. É caixa. Mandou muito bem o André Silva. E é lógico, deixa o São Paulo confirmando aí a primeira colocação. Lógico, tem mais o jogo do Tajeres contra o Libertad, que pode ali se aproximar ou ameaçar ali a classificação do São Paulo na primeira colocação do grupo, não é verdade? Mas vamos aproveitar o momento, não é verdade? Vitória importante, os 3 jogos fora de casa que o São Paulo fez, venceu os 3. Isso foi algo inédito na história do São Paulo, ainda não tinha acontecido isso. Então, né, vamos parabenizar, lógico, o trabalho feito aí por alcançarmos essa marca. A gente sabe, tem muitos defeitos, a gente sabe, temos que pontuar várias coisas do trabalho desenvolvido pelo Zubeldia, mas analisando o São Paulo na Libertadores em jogos fora de casa, 100%. Teve aquele tropeço do empate contra o próprio Aliança Lima no Morumbi, mas vamos ser sinceros e a gente vai avaliar aqui agora o trabalho feito na Libertadores da América está sendo bem feito. 3 jogos fora de casa, 3 vitórias, 1 jogo no Morumbi, 1 empate e nós ainda temos mais 2 jogos a fazer da Libertadores no Morumbi para fechar essa fase de grupos. Primeiramente vamos encarar o Libertad e depois, para fechar a fase de grupos, o Tajeres aí, que pode se confirmar aí o saco de pancada do grupo, né? O pior time aí do grupo do São Paulo, né? Então o São Paulo, tô com a tabela aberta aqui, 10 pontos, né? Em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, né? O São Paulo hoje, deixa eu dar uma olhada aqui nos outros grupos, já teve alguns jogos, lógico, vai ter jogo amanhã, vai ter jogo quinta-feira também, mas hoje o São Paulo está na primeira colocação geral aí da Libertadores com 10 pontos. Lógico, Palmeiras, que tem 9, né? Tá 100%. Ainda vai jogar, pode passar o São Paulo, mas hoje, agora, nesse exato momento, o São Paulo, líder geral da classificação aí da Libertadores, com 10 pontos, tá? Importante, velho. É importante. Lógico, a gente vai analisar, a gente vai falar sobre a escalação, o esquema e tudo mais, como a gente sempre troca aquela ideia aqui nos vídeos de pós-jogo, mas também é importante a gente curtir esse momento e ver o São Paulo indo bem, pelo menos até agora, na Libertadores da América, fechou? Deixa aquele likezão, videozão de vitória, videozão que tem que ter super likes, exatamente. Deixa aquele likezão, não esquece de dar aquela hypada no vídeo também, que é importante pra gente somar pontos aí e o vídeo ser mais recomendado. A sua inscrição também é importantíssima e eu quero saber, lógico, da sua opinião sobre o jogo. Faça sua análise, deixe as suas notas aí no campo dos comentários sobre esta partida de hoje, fechou? Bom, o São Paulo veio como sempre, né? Jogo fora de casa, Zubeldia sempre naquela cautela, mais uma vez entrou ali com aquela dobra pelo lado direito, né? Entrando com o zagueiro, com o Ferrarese jogando como lateral, o Cedric mais avançado, que é um lateral, jogando mais avançado, é lógico. Até aquela cautela defensiva para o São Paulo explorar muito mais o lado esquerdo com o Ferreirinha do que o lado direito. Então, o São Paulo pode-se dizer que fica penso
jogando mais pela esquerda do que pela direita, sem ter muita variação de jogo, né? Sendo agudo só pelo lado esquerdo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. O Zubeldia é assim, principalmente em jogos fora de casa, ele vai trabalhar dessa maneira, né? Então, quer dizer, o que a gente imaginava aconteceu, que foi a entrada do time com essa escalação, fazendo essa dobra ali pelo lado direito, mas uma dobra que funciona pelo lado direito, e hoje o Cédric até que foi participativo, né? Na parte ofensiva, o Ferrarese sempre muito bem ali na parte defensiva também, de vez em quando dá aquelas arriscadas para ir no ataque e tal e tudo mais. E um São Paulo que jogou pelo lado esquerdo, e como foi importante esse retorno do Marcos Antônio, né? Hoje a gente viu um São Paulo um pouco mais com movimentação no meio campo, né? No jogo passado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que a gente estava sem o Marcos Antônio, a gente viu o buraco, né? A gente viu que o São Paulo estava com um buraco no meio campo, pouca movimentação no ataque, até porque o Alisson, ficando sobrecarregado, ele fica sem opção, né? E fica aquele jogo moroso, fica aquele jogo amarrado. Hoje não, né? Mas mesmo assim, no início do jogo, a gente viu, lógico e óbvio, que o time do Alianza Lima ia querer se impor, ia querer vir para cima por estar jogando em casa, né? Acho que quase 40 mil, parece que mais que 40 mil pessoas lá no estádio do Alianza Lima, e eles precisando da vitória para poder entrar nessa briga aí da Libertadores. E a gente viu o São Paulo, pelo menos ali, até os 30, 35 do primeiro tempo, um São Paulo tentando controlar o jogo, tentando sentir mais o jogo, e é exatamente essa impressão que dá quando o Zubeldia entra com essa escalação e com essa estratégia de jogo. Com o Ferrarese, né, um zagueiro de lateral, e o Cédric lateral de meia-direita. Né, um meia-direita ofensivo. Era esse o plano, era sentir o jogo, tentar ali controlar o time do Alianza Lima, que em alguns momentos tentou e fez sim uma certa pressão ali no São Paulo, criou certas oportunidades ali que não chegaram a assustar, não chegaram a ameaçar realmente ali o gol do São Paulo, mas em alguns momentos do primeiro tempo sim, chegaram ali para dar uma pressão no São Paulo. Um São Paulo que estava bem organizado no primeiro tempo, até por isso não sofreu tanto, errou muito menos do que errou contra o time do Fortaleza. Contra o time do Fortaleza, o São Paulo errou demais. E até por isso deu brecha e oportunidade para o time do Fortaleza ameaçar o gol do São Paulo no jogo anterior pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo mais bem posto defensivamente, mais organizado. E como eu disse, com o Marcos Antônio ali fazendo a dupla com o Alisson, ficou um meio campo leve, ficou um meio campo de movimentação. E hoje a gente viu também uma coisa que a gente não viu contra o Fortaleza, que foi o Matheus Alves. Por mais que ele não tenha aparecido tanto para o jogo, já apareceu um pouco mais. E taticamente perfeito. Taticamente, no posicionamento dentro de campo, muito bom. Quase que trabalhando como um terceiro volante. O Matheus Alves ali na recomposição do São Paulo. Né? Então hoje ele foi muito bem. Foi participativo, né? Perdeu ali aquela oportunidade incrível no primeiro tempo, mas a gente já vai chegar lá. Então, quer dizer, até o São Paulo começar a botar as asinhas de fora e fazer o gol aos 35 do primeiro tempo, o São Paulo teve ali algumas ameaças do time do Alianza Lima, sem assustar tanto assim, mas ao mesmo tempo o time do Alianza Lima foi perdendo força.
São Paulo bem organizado, o time do Aliança Lima foi perdendo força. Foi aí que o São Paulo começou a crescer no jogo e foi quando acabou marcando o seu gol. Uma bola que a zaga do Aliança Lima afasta mal, né? O próprio Matheus Alves disputa uma bola de cabeça ali, acaba sobrando para o André Silva, que pegou a bola meio que de virada assim, meio que surpreendendo o goleiro, porque você percebe que o goleiro ele trava no lance. O goleiro trava no lance e tenta tirar com o olho. Mas a bola vai bem no cantinho, o São Paulo abre o placar, e a partir do momento que o São Paulo abre o placar no primeiro tempo, teve o lance do Alves, que foi uma jogada de um chute de fora da área, né, um rebote do goleiro, o Alisson em posição legal, vindo atrás da linha, pega essa bola, cruza e o Alves, ele consegue a proeza de não acertar a bola, porque ele foi para aquele lance embaixo da trave, velho, para dar de peito, para fazer um gol de peito. Sendo que naquela bola ali, ele tinha que entrar de cabeça, ele tinha que se jogar naquela bola, de qualquer maneira. Na transmissão, o narrador até comentou, talvez ele ficou com medo de acertar a trave ali, meu amigo. Jogo de Libertadores. Jogo para dar uma tranquilidade. Seria o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, para dar uma tranquilidade para a equipe, para jogar ainda mais responsabilidade para o time do Alianza Lima. Cara, você racha a cabeça na trave, velho, para fazer o gol. Você se joga na bola. Você faz de tudo. Mas não. Infelizmente, né, ele acaba não acertando a bola ali. Acho que a bola acaba até pegando na trave ali, acaba saindo, mas um gol claríssimo que o São Paulo, que o Matheus Alves acabou perdendo. E ainda teve outro lance no primeiro tempo ainda do gol do Ferreirinha, que o Bandeira acho que levantou ali, deu impedimento, o VAR confirmou o impedimento, mas não sei, tá? Eu tenho as minhas dúvidas, eu ainda não olhei rede social e não achei nenhuma imagem conclusiva do que eu estou procurando do lance do impedimento, porque eu acho que a linha foi marcada no pé errado do jogador. Porque quando aparece a imagem na transmissão, já foi marcado no jogador do Alianza Lima e está sendo marcado no Ferreirinha. Eu não quero levantar nenhuma polêmica mais, e eu não vi a imagem para ter essa confirmação, mas eu acho que a linha foi marcada no pé errado do jogador do Alianza Lima. Talvez, bem ajustado, mas bem ajustado, uma mesma linha. A gente chegou até a comentar, bastante gente, a galera toda lá no grupo de membros, né, comentando sobre esse lance, reclamando do VAR, reclamando do juiz, e também com essa mesma visão que, no mínimo, era a mesma linha naquele lance do Ferreirinha. Vai aparecer imagens aí nas redes sociais e tal, eu vou dar uma olhada depois para confirmar, talvez esteja impedido mesmo, ou então realmente foi marcado no pé errado. Né? Ainda bem que o São Paulo não precisou, né, desse lance aí para ganhar o jogo e tudo mais, mas poderia ter dado uma tranquilidade maior ainda para o São Paulo, porque a partir do momento que o São Paulo fez o gol, dominou o jogo. Fez o gol ali com o André Silva aos 35, teve o lance do Alves, teve esse lance do Ferreirinha, que ficou esperando ali no limite. E eu até entendo o Alves, né? Podem até reclamar que o Alves talvez demorou muito para soltar a bola, mas ele estava esperando o momento certo também para que quando ele tocasse, facilitaria a vida
do Ferreirinha na finalização. E foi o que aconteceu. A bola chegou pro Ferreirinha, ele finalizou e fez o gol. O ruim é ficar controlando a passada do Ferreirinha ali e olhando para os outros jogadores do Alianza para se manter ou atrás da linha de zagueiro ou estourando na mesma linha. Coisa que infelizmente não aconteceu, né? São Paulo vai para o intervalo com essa vantagem, né? E a gente já, lógico, imaginando que no segundo tempo o time do Alianza Lima viria para cima para tentar o empate, né? E ficou a dúvida, e eu até cheguei a comentar no React falando nisso. React está gravado. Amanhã, 5 horas da tarde, sai aqui no canal para vocês conferirem as minhas reações desse jogo. Não é verdade? Que eu cheguei a falar agora, na hora do intervalo, vai depender muito do que o Zubeldia quer para o jogo, quer para o segundo tempo. Ou ele tenta controlar e cozinhar esse jogo o máximo possível, ou então ele vai para cima e tenta já logo matar o jogo, até porque a gente tinha o Lucas e o Ferreirão também no banco de reservas para botar no jogo. Eles teriam que entrar de qualquer maneira. Aí o São Paulo volta para o segundo tempo com o mesmo esquema, com os mesmos jogadores, é lógico, né? Para o Zubeldia entender um pouco como voltaria o time do Alianza para começar a fazer as substituições. Mas, antes da gente comentar o segundo tempo, quero falar que esse videozão tem como parceiro aí a Sal Store do Alpha Shopping. Exatamente. Se você está procurando aí produtos oficiais e licenciados do São Paulo, é a loja mais completa do São Paulo nesse quesito. E um detalhe, hein? Eu sei que tem audiência na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, em vários países pelo mundo. Você quer ter a sua camisa oficial do São Paulo? A Sal Store envia para o mundo inteiro. É lógico, dentro do Brasil, para qualquer canto. Mas também para o mundo inteiro. Você pode entrar em contato com a galera da Sal Store lá do Alpha Shopping. O QR Code que você pode escanear diretamente já vai abrir a conversa para você conversar com o pessoal lá da loja, fechou? Já salva nos seus contatos, tem promoção rolando, tem até um vídeo lá nos meus stories do Instagram com as promoções da loja. Olha só que legal, que bacana, hein? Então vale a pena. Salva nos seus contatos, porque é a loja mais completa. E outro detalhe, hein? Você tem uma camisa do São Paulo antiga, que saiu o nome, saiu o número, saiu ali o patrocínio, eles restauram a camisa para você, colocando a numeração, colocando o seu nome de novo, tudo novinho, para deixar ela nova em folha. Então, restauração, envia para o Brasil e para o mundo inteiro. Loja mais completa que essa do São Paulo não tem, e é a Sal Store do Alpha Shop. Dá aquela moral pro Drex, guarda nos contatos aí do seu WhatsApp, manda mensagem para ele perguntando das novas promoções e aguardem, hein? O evento do lançamento da terceira camisa do São Paulo vai ser uma coisa para parar São Paulo. Então, já adiciona nos seus contatos, já chama, fala que você veio pelo Drex, vai ter um atendimento super especial com a galera lá da Sal Store do Alpha Shopping, fechou? Bom, São Paulo volta para o segundo tempo, não é verdade? Com aquele desespero do time do Alianza Lima, mas um São Paulo bem parecido com a primeira parte do primeiro tempo. Controlando o jogo, né? Tentando ali cozinhar, e é lógico, jogando essa responsabilidade para o time do Alianza Lima, que precisava do resultado, né? Só que aos 70 minutos, depois já de algumas alterações do Zubeldia, né? Daqui a pouco a gente fala sobre as alterações, o Alianza Lima, num contra-ataque, numa recuperada de bola do São Paulo, onde o Lucas Moura já tinha entrado no jogo, sairia com certeza na cara do gol e guardaria, faria o gol.
O jogador do Alianza Lima para a jogada, juizão ali, cartão vermelho direto, eu acho que é indiscutível, né? O jogador parou a jogada onde poderia se criar ali uma oportunidade de gol para o São Paulo. Então, quer dizer, também acaba facilitando as coisas para o São Paulo, né? Que ficou um pouco mais tranquilo no jogo. Só que só foi ampliar o placar já praticamente quase no final do tempo regulamentar, ali mais ou menos 85, 86 minutos do segundo tempo, né? Mais uma jogada do Ferreirão ali pela direita, que ele acabou recebendo e quase que dá errado, né? Porque ele meio que esquece a bola, consegue recuperar, toca para o meio para o Luciano, e o Luciano hoje agregou demais. Por quê? Na maioria das vezes a gente conhece muito bem o Luciano, ele tentaria dominar a bola, virar pro pé esquerdo, que é o pé bom ali para tentar chutar no gol e tal, e ele é até um bom finalizador, mas quando ele recebe a bola, ele de primeira já lança e toca mais para a esquerda ainda pro André Silva. De novo, aí ele recebe sozinho, domina, uma bola fácil para dominar, então quer dizer, não tinha nenhum perigo dele matar com aquela canelita de madeira, não é verdade? Conseguiu chutar, finalizar e dar números finais aí para o São Paulo. Grande vitória, 2-0 em cima do Alianza Lima. Teve uma confusão ali depois, não é verdade, com o Ferrarese e o tal do Trauco lá, né? Ficou barato pro tal do Trauco lá, porque tá merecido ser expulso de novo. Mais um jogador, né? Merecia ser expulso. Meteu uma cotovelada no Bobadilha que tava no chão, né? Depois deu uma mãozada no Ferrarese e olha, o Ferrarese teve sangue frio naquele momento. Porque talvez fosse outro jogador, meteria a mão na cara do tal do Trauco também. Ainda bem que foi só um cartão amarelo pro Ferrarese, também pensando em não prejudicar o time nos próximos jogos, com desfalques e tudo mais. Teve a cabeça no lugar o Ferrarese e foi muito bem. O São Paulo, que primeiro e segundo tempo, eu acho que foi dono do jogo, né? Algumas partes do primeiro tempo, só que o Alianza Lima chegou a ameaçar, mas sem perigo também o São Paulo. Então o São Paulo sai com essa vitória. 3 jogos fora de casa, 3 vitórias. Um cenário na Libertadores totalmente diferente do cenário que a gente vive no Campeonato Brasileiro, né? Que são 7 jogos, 6 empates e 1 vitória. Mas o São Paulo continua sem perder, empatando muito, sim, empatando demais. Mas vem numa sequência sem perder, que também é importante. E principalmente na Libertadores, que a gente sabe que é o foco, né? Do planejamento do São Paulo, que são as Copas, né? Copa do Brasil, que a gente já venceu o Náutico no primeiro jogo por 2-1, né? No final do mês aí vai ter o jogo de volta lá nos Aflitos, e na Libertadores, onde o São Paulo aí com 10 pontos é o líder do grupo e atualmente, agora, líder geral da Libertadores. Importante, hein? Então, quer dizer, se o São Paulo, como tem os últimos 2 jogos dentro de casa, no Morumbi, força da torcida, a gente tem que se impor e tudo mais, é bem capaz que o São Paulo, vamos imaginar e torcer, lógico, que o São Paulo chegue a 16 pontos na fase de grupo. É pontuação de primeiro, segundo, terceiro e olhe lá ali, de melhor campanha no geral da Libertadores. E isso é muito importante para a sequência da competição, até porque o São Paulo figuraria entre os mais bem classificados, assim, jogando o segundo jogo das fases de mata-mata em casa. E a gente sabe a importância que tem a torcida, a importância que tem o Morumbi nesses jogos decisivos de Libertadores, tá? Bom, já vai deixando a sua análise aí, as suas notas também, deixa aquele comentário, não esquece do like, não esquece de dar aquela hypada no vídeo também, que é super importante, e a inscrição também, fechou? Bom,
Bora para as notas, é hora aí no oferecimento do Pixão do Drex, né? Exatamente. Quer fortalecer ainda mais, né? Além da inscrição, do comentário, além de você dar aquela hypada, quer mandar um Pix pro Drex, tá aí na tela o QR Code que você pode escanear com o aplicativo do seu banco. A chave Pix também tá na tela para você. Seja membro. Dá para você virar membro do canal, participar das resenhas aqui no grupo de WhatsApp, onde você pode mandar áudio nos dias de live de resenha. Minha avó já tá indo embora já. Nas lives de resenha, você sendo membro, você pode mandar áudio aqui no grupo de WhatsApp e a gente bota na live ao vivo aí para todo mundo escutar a sua opinião sobre algum assunto que a gente esteja tratando na nossa live de resenha, fechou? Além também do Valeu Demais. Você pode deixar um comentário com Valeu Demais aí que fortalece demais. Então, várias maneiras para você ajudar o Drex aqui a continuar na criação de conteúdos, a seguir o nosso tricolor paulista em todas as competições, fechou? Bom, Rafael, deixa eu pegar minha... Hoje, ó, canetinha azul hoje, hein? Hoje canetinha azul, vitória, o time taticamente e estava muito bem organizado dentro de campo, né? Vamos dizer assim, 85%, 90% do jogo o São Paulo foi melhor e mereceu vencer a partida, tá? Rafael não fez nenhuma defesa, milagrosa e tal e tudo mais, mas foi importante em algumas jogadas. Teve aquele lance ali que deu a impressão que ele deu uma apagada, né? E eu acho que até deu uma apagada, os jogadores ficaram ali preocupados, não é verdade? Ficou até uma situação meio complicada, né? Entrar um Jandrei nesse jogo aí, a gente sabe como que é o Jandrei, né? A mãozinha de jacaré dele de Tiranossauro Rex, né? Mas o Rafael não comprometeu, acho que foi importante pro jogo, segurou quando tinha que segurar, acelerou quando tinha que acelerar, uma nota 6 aí pro Rafael. Ferrarese foi muito bem também hoje, né? Bem organizado defensivamente, ajudou ali na medida do possível quando chegou aí pro ataque, ali também para fazer o corredor junto com o Cedric. Vai ficar com uma nota 6,5 aí o Ferrarese. Juan também foi muito bem, né? A gente sabe ali que a gente tinha no primeiro tempo, Alianza Lima tinha um Guerreiro. Falando nisso, São Paulo não ganhou uma bola de cabeça no primeiro tempo, hein? Por mais que o Juan, o Alan Franco foram bem, o próprio Ferrarese, na verdade, que é um jogador alto, mas o São Paulo teve essa complicação no primeiro tempo, mas, como eu disse, sem tomar muito susto, o Juan foi muito bem na partida de hoje, vai ficar com uma 6,5. O Alan Franco também, 6,5. O Enzo, incansável como sempre. Com o Enzo não tem bola perdida. Cara, jogadorzaço que o São Paulo achou, jogador raçudo, né? Argentino, na maioria das vezes são assim, né? Partidaça, gostei do Enzo Dias também, uma nota 6,5. Alisson também foi muito bem, gostei, vai ficar com uma nota 7, o Alisson. O Marcos Antônio muito bem, vai ficar com uma nota 6,5, né? Muda um pouco o jeito de jogar, muda a saída de bola do São Paulo, né? Tanto o Alisson como o Marcos Antônio, eles chamam a responsabilidade nessa saída de bola. Não deixa a responsabilidade para o zagueiro. Na verdade, eu acho que super importante, até porque dá mais qualidade na saída de bola do São Paulo, tá? Matheus Alves foi importante, além de ter perdido aquele gol, ele que deu um toque de cabeça para o André Silva fazer o primeiro gol. Taticamente muito bem, mais uma vez, né? Só acho que aos poucos, como eu venho dizendo, né? Alguns jogos ele não foi tão bem, mas eu sempre venho falando. É um jogador novo, é um jogador que pode estar assumindo uma responsabilidade grande dentro do São Paulo, até porque é um armador, é um articulador, é diferente do Ferreirão, que se adaptou muito mais fácil pelo lado do campo, é completamente diferente do que você jogar ali para articular as jogadas, as atenções, lógico, estão muito mais em cima de você ali, porque é o cara criador do elenco.
aos poucos, eu tenho certeza que ele vai melhorar ainda mais, né? Só que uma coisa a gente já pode falar do Matheus Alves, que taticamente ele vem muito bem, já não é de hoje. Só precisa aparecer um pouquinho mais para o jogo. Hoje foi um pouco mais participativo, mas eu tenho certeza que ele pode ser ainda mais. Ele pode ser mais ainda incisivo dentro da partida e mais decisivo nos lances que ele participa. 6,5 aí pro Matheus Alves. O Cedric foi bem, né? Um primeiro tempo bem ali, até o tempo que ele ficou em campo também não comprometeu, né? Eu acho que é um jogador que talvez demora um pouco para tomar algum tipo de decisão. Teve um lance ali, se não me engano, no primeiro tempo ainda, que ele estava praticamente dentro da área, que ele ficou meio indeciso, não sabia o que fazia, acabou rifando a bola numa oportunidade boa que o São Paulo tinha criado ali pelo lado direito, tá? Nota 5,5 pro Cedric. Feirinha foi bem. Primeiro tempo ali, todas as jogadas do São Paulo praticamente por aquele lado do campo, né? Teve a jogada individual, teve a jogada de velocidade ali também. Acabou fazendo um gol ali que acabou sendo invalidado por impedimento. Teve participação. Foi bem o Feirinha. Uma nota 7 para ele. E o André Silva, né, velho? Por mais que ele teve pouca participação ali em brigas pela bola, movimentação e tudo mais, mas 2 bolas que foram para ele guardou na caixa. E é isso que o centroavante precisa fazer. E hoje o André Silva é o Hero of the Match, né? Dado aí o prêmio da Conmebol para ele. E nota 10 aí para ele, até porque fez 2 gols, né? E deu a vitória para o São Paulo nesse jogo importante aí e decisivo da Libertadores da América. Tá aí então o momento do Pix do Drex, das notas aí da partida de hoje. O São Paulo volta a campo no domingo contra o Palmeiras. O jogo vai ser em Barueri, grama sintética. E o Oscar vai voltar? Eu acho que não vai voltar até pela grama sintética. O São Paulo não vai botar em risco o Oscar depois desse tempo que ele está parado. O Lucas também acho que não deve ir para o jogo. Sentiu ali um negocinho no joelho, ele deu até uma entrevista ali no pós-jogo, né? Talvez não seja coisa para se preocupar, mas eu acho difícil, né, ele ir para esse jogo contra o Palmeiras no sintético lá em Barueri, né? E vamos ver como o Zubeldia vai trabalhar esse time, vai trabalhar a estratégia para esse jogo de domingo agora pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que é líder, né? Palmeiras que está na frente ali da tabela, e o São Paulo, que se não me engano é o 11º ali, precisa ganhar o jogo. E eu acho que esse jogo contra o Palmeiras é uma virada de chave para o São Paulo também no Campeonato Brasileiro. Seria muito importante o São Paulo vencer esse jogo, é lógico, assunto mais para frente, no jogo no domingo contra o Palmeiras, tá? Amanhã, como eu disse, já tem o React, 5 horas da tarde, e às 9 horas da noite a gente tem aí o programa QG Tricolor pra gente, ao vivo, pra gente aí debater um pouco mais desse jogo, é lógico, pra gente resenhar, trocar aquela ideia, conto com a audiência e a participação de vocês, fechou? Então é isso, não esquecem, deixa aquele like e dá aquela hypada no vídeo, que é importante, fechou? Então é isso, a gente se vê amanhã, ao vivo, 9 horas da noite, é lógico, espero vocês aí no React, 5 horas da tarde. Tamo junto, é nóis.